Olá pessoal, vamos para a nossa aula de sistemas microprocessados. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a GloLogic, que faz a conexão entre os módulos, que é representada pelos sistemas aí de seleção e chaveamento, e falar um pouquinho do mapa de memória, que é muito importante para o nosso software. Vamos começar falando de seleção e chaveamento, aonde o objetivo principal é organizar o fluxo de dados, a informação dentro da minha CPU. Acontece que na CPU as coisas podem acontecer em paralelo, é diferente de um programa de computador que ocorre linha por linha. No caso da CPU, é um circuito elétrico e nada impede que a gente esteja fazendo uma conta na unidade lógica aritmética enquanto a gente esteja lendo um dado de memória. São circuitos separados e isso pode acontecer ao mesmo tempo. Então a gente precisa pensar em organizar os fios e fazer conexões de modo que a gente permita que esse paralelismo aconteça e que a gente ainda direcione o dado para o lugar correto. Por exemplo, na hora de gravar um dado em um registrador, precisamos gerar o sinal de habilitação para aqueles flip-flops corretos daquele bloco que tem o meu registrador. Então, essa lógica de conexão tem vários nomes, o GloLogic, ou chama de plumbing, que acho que a tradução é encanamento. Então, tem nomes diferentes, mas basicamente é a lógica de conexão que vai atuar como se fosse um sistema aí de ruas, que são os barramentos dos fios, e semáforos, que vai direcionar qual é o sistema que pode andar naquele período, o outro tem que aguardar, e assim por diante, para que minha CPU funcione de maneira adequada. Então é simplesmente aí um circuito de seletor, que a gente também chama de multiplex, aonde eu tenho, por exemplo, um sinal A e B. Vamos imaginar que o sinal A está vindo da memória RAM, o sinal B está vindo de um programa do usuário que foi carregado da memória flash, e esse barramento vai poder ser gravado num registrador X. Sei lá, o registrador X podia estar dentro de uma interface serial, se o dado fosse transmitido. O X podia estar dentro da unidade lógica aritmética, se fosse uma conta. Enfim, qualquer registrador que eu tenha no meu sistema. E, principalmente, eu tenho vários barramentos na minha CPU, não apenas dois. Eu, muitas vezes, tenho sistemas de entrada, de saída, eu tenho sistemas dentro da minha CPU, vários tipos de memória. Então, é como se fosse uma chave que eu tenho que colocar em diversas opções, dependendo da necessidade que eu tenho para aquela instrução em assembly. Simplesmente, pessoal, um circuito lógico com algumas portas AND. Olha que interessante. Um circuito para fazer o chaveamento de duas entradas, eu simplesmente preciso de 3 portas NAND e uma inversora. Então, se o meu sinal de controle C estiver colocado em nível 0, observem a figura, vai passar o sinal B. Então, quando eu colocar 0 no meu sinal de controle, eu estou selecionando o barramento B. Se eu colocar 1 no meu sinal de controle, eu vou estar selecionando o barramento A. E se eu tiver 2 bits, é só fazer o mapa de Carnot, fazer a tabela verdade, e eu posso selecionar 4 sinais, 8 sinais, conforme for necessário. Um circuito digital comum que a gente resolve com o mapa de Carnot que a gente já conhece, faz uma tabela verdade e eu consigo projetar um seletor para os barramentos de dados, de endereços da minha CPU. Algumas vezes a gente tem a tendência de pensar que tudo dentro da minha CPU é muito complexo, e esse é o segredo da gente fazer a nossa CPU. Começar construindo blocos pequenos e com esses blocos pequenos construir um sistema mais complexo. Eu também tenho o inverso, que eu vou chamar de chaveador ou demultiplex. O objetivo é o oposto. Eu tenho, por exemplo, um registrador X que tem um dado aí que foi gravado, o resultado de uma conta, ou um dado que chegou da porta serial, não importa, e esse dado precisa ser direcionado para o seu lugar correto. Às vezes, um dado que chegou da serial vai ser usado numa soma, então ele tem que ir para a unidade aritmética. Ele pode ser gravado na memória RAM, então ele tem que ir para a memória RAM. Ou então eu vou trabalhar com ele na porta USB, ele vai ter que ir para o bloco da porta USB. Antigamente, inclusive,
eu tinha até chips que eram vendidos com esses bloquinhos, do mesmo jeito que eu tinha chips com porta lógica. Olha a figura B. Eu tenho aí o 74HC153, que era um chip que você comprava para fazer o trabalho de chaveador ou de multiplex, né? Na época que os computadores ainda eram montados sem usar circuitos VLSI, ok? Hoje em dia isso não é mais usado, porque é tudo colocado dentro do chip da minha CPU. Então, como é que será esse circuito? Eu resolvo esse problema fazendo mapa de Carnot, pensando na tabela verdade, não tem nenhuma técnica inovadora aqui, e eu obtenho circuitos simples como esses, ok? Observe que eu tenho uma entrada que pode ir para o A ou B. Eu tenho uma entrada que, por exemplo, está vindo do registrador X. Dependendo do meu sinal de controle C, esse sinal de entrada AB vai para o A ou vai para o B. E aí vai ser gravado no bloco respectivo, vai ser feito aí o processamento que tem que acontecer. Então, não são circuitos muito complexos, mas que são muito importantes porque eles controlam o caminho de dados dentro da minha CPU. Dentro do nosso NAND Game, isso é representado aí no bloco de plumbing, né? Ou glue logic, ou connections, né? Tem vários nomes que o pessoal usa para isso aí. Aqui ele chama de plumbing, aonde eu tenho a parte de selector e switch, já está aí liberado para vocês fazerem. Queria falar um pouco também de mapa de memória. O nosso curso ele não é apenas o NAND Game, né? Temos alguns tópicos a mais aí para cobrir na nossa ementa. E o mapa de memória é algo muito importante para o time de software conseguir programar o nosso sistema. É importante ter essas conexões de seleção, porque são elas que vão conectar os diversos elementos da CPU. E quando eu quero gravar qualquer elemento da minha CPU, eu vou colocar isso em um determinado endereço e vou gravar um dado naquele endereço. Quando eu fizer isso no meu software, esse endereço tem que ser decodificado e tem que ser gerados sinais que vão habilitar os elementos corretos. Nós já vimos que os registradores são os elementos mais básicos de memória, que eles ficam dentro da CPU. Registrador da ALU fica dentro da ALU. Registrador de USB fica dentro do módulo de USB. Então, eles são acessados diretamente por endereços mapeados na memória. Você acessa um endereço do registrador A, vai gerar um enable e o dado vai ser gravado diretamente no registrador A. É muito direto, é muito simples, porque fica dentro da minha CPU, porém é muito caro, né? Porque eu estou usando o espaço do meu processador para ficar armazenando bits aí em memória. Mas eu preciso ter registradores para que o meu sistema funcione. Quando eu tenho microcontroladores modernos, eles vão ter memória RAM, memória flash, alguns vão ter EPROM. A memória flash acaba sendo melhor, então cada vez eu encontro menos memória EPROM e tudo isso aí dentro do meu microcontrolador. Só que são blocos separados que eu preciso gerar endereço, eu preciso gerar sinais de controle, eu preciso gerar sinais para habilitar o acesso a essa memória. Isso aí ocupa tempo. O meu registrador não, ele é imediato. Quando eu coloco o endereço, é dado no registrador, ponto final, não preciso ficar gerando mais nada. Então, as memórias são colocadas externamente do bloco da minha CPU. Quando eu tenho um microcontrolador, fica dentro do mesmo chip. Quando eu tenho um microprocessador, as memórias são até mesmo fora, onde eu tenho a placa-mãe com memória, disco e por aí vai. Processadores, eu não consigo colocar isso dentro do meu chip, porque para um processador eu quero ter GB de memória RAM, eu quero ter terabytes de disco e não tem chip que aguenta essa quantidade de dados. Para um microcontrolador onde eu coloco pouca quantidade de memória, já é possível integrar tudo em um sistema só. Essa interface software-hardware, que a gente já viu que acontece pelo mapa de endereçamento,
é definido pelo projetista. Quem é que faz o mapa de endereçamento? A pessoa que está construindo um hardware. Ela vai colocar um registrador e vai associar um endereço para aquele registrador e isso vai ser decodificado no hardware. E você vai gerar uma documentação e vai entregar isso para o seu programador. Pode programar o meu sistema, está aqui o meu mapa de memória com o endereçamento que você precisa. Então, o programador, ele não precisa conhecer como é que o hardware é feito, como é que é a eletrônica desse sistema. Ele apenas precisa saber como é que ele faz para acessar esse hardware do ponto de vista de uma programação. Se a gente faz um programa em uma linguagem de alto nível, como a linguagem C, essa linguagem C não acessa diretamente os registradores. Mas você coloca, por exemplo, x igual a 2, o compilador vai entender que um lugar da memória tem que ser chamado de x e esse espaço de memória tem que ter o valor 2. Não é isso? X igual a 2 vai ser um endereço de memória. Então, quando você compila alguma coisa tão simples como x igual a 2, vai ser gerado um monte de instruções em linguagem assembly quando você compila seu código. O seu compilador, ele conhece os detalhes de endereçamento do seu hardware, porque ele precisa disso para compilar o seu código C. Pessoal, vamos deixar isso claro, ok? Não existe nenhum processador que roda a linguagem C, que roda a linguagem Java, que roda website, essas coisas que às vezes a gente escuta, não existe. Processador executa assembly, apenas. E você pode fazer a sua programação na linguagem que você quiser, contanto que de algum jeito aquilo vire assembly. Né? Então, se você faz um script, vai ser processado de algum jeito e no fim vira assembly. Você faz linguagem C, você compila e no final vira assembly. Então, as linguagens de alto nível, elas foram feitas pro ser humano. A linguagem nativa da minha CPU é o assembly. Aqui eu tenho exemplos de mapa de endereço, tá? Nós podemos ver que é muito simples, tá? Geralmente eu faço isso no Word comum e eu coloco aqui o jeito que eu quero que o meu sistema funcione. À esquerda, eu tenho um exemplo aonde o projetista escolheu que a memória flash vai ficar separada. E eu tenho toda uma memória de dados que vai ser a memória principal do meu sistema. Mas por que é desse jeito? Porque o projetista decidiu assim. Então, quando eu falo endereço zero, eu não sei se o meu endereço zero é da memória flash ou se o meu endereço zero é um desses 32 registros aí gerais. Porque eu tenho dois endereços zero. Então, se o projetista escolher fazer assim, ele vai ter que definir um meio de ter uma instrução que vai direcionar o dado para flash ou para o registrador para não dar confusão. Na direita, olha lá, figura 1.2, eu já tenho uma coisa mais comum, mais tradicional. O endereço começa lá debaixo do zero, onde eu tenho registrador de função especial, né? Ou sei lá, o que é registrador de função especial? Aí eu preciso olhar lá no manual, ver o que o fabricante pensou. Ele é o projetista e o fabricante falou que o registro é especial, deve ter motivo, vou lá ver por quê, ele quis. Depois do registro especial, eu começo lá no endereço 10 com módulos periféricos, são os registros dos periféricos, de USB, de porta serial, esse tipo de coisa. Depois eu tenho periféricos que usam registros de 16 bits, que vai do endereço 100 até o endereço 1FF. E que são 16 bits, eu tenho que acessar com Word. Então eu não posso usar char na minha linguagem C. Tenho que usar int. É aqui que o meu modelo de programação acontece. Então, para 16 bits, eu tenho provavelmente acesso à memória. Para 16 bits, eu posso ter acesso a algum sistema de vídeo, de display. Depois eu tenho memória RAM. Depois eu tenho memória flash e é tudo no mesmo bloco de endereço. É uma coisa mais usual, é um pouco mais simples. Mas nada impede de você separar e fazer como você quiser. O importante é que esse mapa de endereço
vai ter que ser usado na programação para acessar o seu sistema, e o seu hardware também tem que respeitar esse mapa de endereço. Assim você vai fazer um hardware e um programador vai conseguir escrever software que vai rodar no seu hardware. Agora, eu preciso detalhar melhor esses registradores. Se nós lembrarmos lá da transparência anterior, eu tenho um bloco que está falando aí que são registros especiais. Mas que registro especial? Faz o quê? Eu preciso saber cada bit, o que vai fazer, qual é o endereço de cada flip-flop, o que eu coloco em cada um deles. Então, aquele mapa de endereço, ele é detalhado. No meu datasheet, eu tenho aquele mapa comum e depois eu sempre tenho um capítulo onde eu vou falar cada detalhe do meu registrador. Então vamos olhar esse exemplo aí. Eu tenho os registros do GPIO, que são as minhas portas. A porta A, porta B, porta C, onde eu vou fazer entrada e saída, piscar LED, ler uma chave. Então como é que eu acesso as minhas portas? Eu vejo que eu tenho aqui uma série de endereços para eu acessar as minhas portas. E qual que é o bit 1, qual que é o bit 0? Eu tenho que olhar na seção 7.5, na página 127 desse manual, e vai ter o detalhamento de cada bit do meu sistema. Então veja que a documentação ela é muito completa. Eu começo com um mapa genérico que vai me dar os blocos. Depois eu tenho a definição de cada registrador individualmente. E depois eu ainda detalho cada bit o que vai fazer. E quem é que escolhe isso é o projetista do hardware. E o compilador vai usar essa informação para gerar o seu assembly. Então eu espero que vocês tenham entendido essa parte de endereçamento, como é que o hardware vai conversar com o software, onde é que acontece essa interface e que tenha resolvido aí um certo problema que as pessoas têm com linguagem assembly, com hardware, sempre achando que é muito difícil. A gente só precisa entender. Aí a gente descobre que tem a sua complexidade, mas é dentro do que a gente consegue entender com certeza. Agradeço a atenção de vocês. Bom estudo.